Olá, queridos! Eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre a principal marca de um homem de Deus. A principal marca de um homem de Deus. Existem muitas características que qualificam um homem ou uma mulher de Deus. Mas existe uma que se destaca de modo peculiar. E que característica é essa? Que marca seria esta? Nós sabemos que um homem e uma mulher de Deus, para ser um homem e uma mulher de Deus, precisam ter características que são imprescindíveis. Mas uma em especial talvez seja a mais importante. Embora o talento, embora outras características, virtudes, qualidades sejam indispensáveis para um homem e uma mulher de Deus, existe uma que é uma condição sine qua non para ser um homem e uma mulher de Deus. Eu estou falando de caráter. O caráter é indubitavelmente uma marca diferente, distintiva na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E quando se fala de caráter, nós sabemos que está cada vez mais difícil encontrar pessoas que tenham caráter de homem de Deus, caráter de mulher de Deus. Você é um homem de caráter? Você é uma mulher de caráter? Embora você tenha muitas características e qualidades, o caráter tem sido a sua distinção? Existem muitas coisas que refletem que uma pessoa tem ou não caráter. Eu listei aqui algumas e eu gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, a maneira como eu e você administramos o nosso dinheiro, as nossas finanças, os nossos negócios revelam se nós temos ou não caráter. Como você lida com o seu dinheiro? Como você lida com os seus negócios? Há coisas espúrias na sua vida financeira? Como você lida com a sua parte material? A forma como você lida com a sua vida financeira revela o seu caráter. A Bíblia mostra que o caráter de Judas era um caráter contaminado. E uma das formas que João, no capítulo 12, versículos 4 a 6, ele usa para indicar que o caráter de Judas era um caráter ruim, é que ele roubava na sacola de dinheiro que pertencia ao ministério de Jesus. Então pense nisso, a forma como você lida com o dinheiro é uma forma que revela o seu caráter. Segundo, a forma como você se relaciona com o sexo oposto diz muito sobre o seu caráter. A Bíblia menciona para nós diversos textos que nos fazem pensar e ponderar sobre como nós devemos lidar com o sexo oposto. Há diversas recomendações bíblicas para que nós estejamos em vigilância, para que nós fujamos dos laços do adultério, da fornicação, da imoralidade sexual. Como você lida com o sexo oposto? Billy Graham, ele tinha um princípio ministerial que ele carregou durante toda a sua trajetória ministerial aqui na Terra. Ele jamais ficava num ambiente sozinho com uma mulher se ele não estivesse acompanhado com a sua esposa. E ele fazia isso para quebrar toda a tentativa e toda a tentação do inimigo para lhe fazer tropeçar, lhe fazer cair. Como você lida? Isso revela o seu caráter. Terceiro, o jeito que você trata a sua esposa e os seus filhos também revela o seu caráter. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5 e 8
que uma das características de um homem de Deus é que ele governa bem a sua casa. Como você trata a sua esposa? Como você trata os seus filhos? Isso revela se o seu caráter é de um homem de Deus, se o seu caráter é de uma mulher de Deus. Em quarto lugar, o conteúdo das suas conversas informais, a linguagem que você usa no ambiente informal, numa conversa qualquer, revela o seu caráter. Você já reparou que há pessoas que no púlpito têm uma linguagem polida, mas que numa conversa com ela, informal, você percebe que há palavrões, palavras chulas, abjetas que essa pessoa usa? Isso revela o seu caráter. A Bíblia diz em Efésios 4:29 que não pode ser achado nos nossos lábios palavras torpes. A forma como você, a linguagem que você usa, a nossa linguagem precisa ser sã, irrepreensível. Que palavras você usa? Há xingamentos nos seus lábios? Isso revela um pouco do seu caráter. Quinto, a maneira como você trata os ricos e os pobres, os negros e os brancos, isso fala muito do seu caráter. Você é uma pessoa que trata com distinção quem é rico e trata com desprezo quem é pobre? Isso revela o seu caráter. Um homem de Deus não trata com diferença uma pessoa só porque ela tem muito dinheiro e outra pessoa porque ela é muito pobre. Você é uma pessoa cheia de preconceitos, trata brancos de um jeito e negros de outro? Isso revela o seu caráter. Em sexto lugar, a forma como você se comporta quando está sozinho revela o seu caráter. Como você age quando está só você e você? Quando não tem a sua esposa, o seu esposo, quando não tem o pastor, nenhuma liderança, quando está só você com você, como você age? Isso revela um pouco do seu caráter. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Isso vai refletir na sua vida quando você estiver sozinho. Quando nenhum olho estiver sendo posto em você, a não ser os olhos do Eterno, você se comportará bem. Porque mesmo estando sozinho, você sabe que você precisa se comportar adequadamente porque há um Deus que está nos céus e Ele tudo observa. A forma como você lida com as coisas de Deus evidencia também o seu caráter. Em Jeremias 48:10, a recomendação é para que nós não venhamos agir com as coisas de Deus, com a obra de Deus, de forma relaxada, de forma fraudulenta. Como você lida com a obra de Deus? Para você tanto faz, tanto fez? Você lida com a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não há compromisso em você com as coisas de Deus? Isso revela o seu caráter. Se você é uma pessoa compromissada, zelosa pelas coisas de Deus, que preserva acima de tudo Deus e a sua obra, você é uma pessoa de caráter. Lembre-se disso. A principal característica de um homem e de uma mulher de Deus é o caráter. Eu sei que você tem muitos talentos. E o talento pode te fazer chegar a muitos lugares. Mas é o caráter que fará você ficar nesse lugar. Pense nisso. Que Deus te abençoe.